Bom dia. Dice a palavra de Deus no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desciende à orla de suas vestes. Como orvalho do Hermón e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É um privilégio nós poder estar na casa de Deus, a procurar a sua bênção, a procurar louvar o seu nome. E acho que uma das ordenanças do Senhor foi manter-nos em união e em amor. Estoy a lembrar un texto que dice que sejamos como o Filho e o Pai são Así que ese tem que ser a nossa petição para Deus, para poder impactar o mundo que vivemos de separações, de odios, de inseguranças, mas o amor é o contrário a todo isso. Así que Dios permita que podamos ser. Pronto, benção desta semana que quiserem partilhar conosco. Alguém tem alguma benção? Ladies first. As meninas chegaram bem para a casa da sua avó. Estão a preparar, a Alissa já começou a trabalhar na quinta-feira e a Beatriz começa já esta semana e está tudo a correr bem. Estão felizes de estar outra vez na sua igreja Pues uma benção. Pastor? Daniel e Raquel convidaram-nos ontem a acompanhá-los a um trio lá na Douro, não é? Como se chama? Tejo. E foi tudo bonito e me cansei muito bem. E Norma teve uma queda breve lá, mas não ficou muito adolorida. Mas foi uma saída bonita e aprecio o tempo com a família. Sim, moramos juntos, mas tentamos respeitar uma outra, não sempre estamos juntos. Mas foi muito bonita a saída. E graças a Deus por momentos assim. Foi muito bom. Acho que no início ela disse, só 30, 40 minutos. Não, mais ou menos o resto do dia. Mais alguém? Iva? Eu também estive a fazer o passeio com a equipa do Hospital do Dia, na quinta-feira. Saímos do trabalho e fomos para lá. E também foi muito bom. Foi um bom momento que passamos juntas. Fora do contexto do trabalho, é sempre muito agradável. E acho que também foi mesmo uma bênção que eu senti nesse dia, de ter estado com a equipa toda. E pretende-se, pelo menos, continuar a fazer essas saídas depois do trabalho, pelo menos uma vez. Então, também foi uma bênção muito grande. Que bom. Elaine? Gracias a Dios, nuestra filha en Cuba ya fue vacinada con la primera dosis de una vacina cubana, mas ficou muito bem e correu muito bem. E estamos gratos por isso, porque lá a pandemia está muito mal. Pronto, eu também tive uma benção esta semana que quero partilhar convosco, porque além disso foi enviado cumprimentos aos irmãos da igreja. Tive a oportunidade de falar com o tio José esta semana. Ele está muito animado em meio da doença. Dice que está aliviado y que está agradecido a la congregación por tenerlo presente. Me encomendó mismo para decir que está agradecido. Así que
estamos gratos a Dios por eso. E peço que continuemos a orar para que o Senhor possa obrar na sua vida. Mais alguma bênção ou algum pedido de oração? Quero orar muito para minha irmã. Ela tem demência e já não está a comer, está muito fraca. Então, mas é para o cunhado, para que ele pode fazer o que precisa, ter o suporte que precisa. Alguma outra oração? Um pedido de oração? Algum motivo? Não? Pronto, então vamos a dizer as atividades habituais, ¿no? Hoy às 15 horas tendremos a aula, os irmãos están convidados, o estudo en verá fica pendiente de confirmar, não é? E o tempo de oração, como de costume, às quarta-feiras, às 20h30. E então eu vou pedir a o Hélio que tenha um momento de oração agora, tendo presente a irmã da Norma e os outros motivos, e pelo culto. Pai, obrigado por este día, obrigado por la oportunidad que estamos acá en tu casa para procurar de ti y te lo paz, Señor. Peço en este día especial que seas con mi hermana de a Norma y de su esposo que están a pasar por esta situación tan difícil. Peço en especial por el esposo, Señor, que darle paz, Señor, para que sepa llevar esta situación, Señor, y que en todo esto tú puedas te verificar, Señor. Obrigado por tudo mais uma vez, peço pelo culto, permite que podamos ouvir a tua palavra, Pai, e que podamos aplicar nas nossas vidas. Peço em nome de tu Filho Jesus. Amém. Amém. Ficamos em pé e vamos a louvar o Senhor. Na verdade, a luz que
Estamos bem? Estamos a tornar mais baptistas. Cuidado, irmãos. Estão a ficar mais e mais para trás. Acho que em muitas igrejas é assim. Temos uma carta, já tem um bocado de tempo, que recebemos da família Alviso, que estão em Toledo. A família que estava na nossa última conferência de missões. Só umas coisas, pois estão como todos os lados, ser afetado pela pandemia. O Alfonso, o pastor, ele teve o Covid, tanto sua filha, mas já saíram disso, mas se o impactou com ele a ficar muito cansado e está a custar demais para recuperar energia. A sua filha está a fazer melhor. Eles mencionaram coisas de faz alguns meses, quando tudo se teve que mudar dos planos, não? No outono, anteciparam fazer um dia de graças e convidar gente para comer com eles, como a igreja. É um pequeno grupo, mas queriam reunir-se e compartilhar e pensar das bênçãos, não? Então, tiveram que fazer, como se diz aqui, quando podes levar a comida, é para levar, não? Tiveram dia de graças a levar. Então, prepararam um almoço excelente e puderam convidar um casal à sua casa que chama-se Paco e Yolanda. E puderam ter uma boa visita e compartilhar o Evangelho com eles. Então, eles deixam como petição de oração Paco e Yolanda. Que Deus continue a operar nos seus corações. Também no Natal tinham planos, um concerto, coisa assim, e tudo fechou, não podiam realizar nada, mas é bonito quando há essas criatividades e imaginações. Convidaram todas as pessoas da rua a um concerto desde o teto da sua casa. Então, eles colocaram as coisas e fizeram um concerto desde o teto da sua casa e 2 famílias responderam, amém. Trouxeram cadeiras à rua, sentaram na rua e ouviram o concerto. Dizem que era muito frio, mas aguentaram. E a esposa, a Laura, preparou um ponche quente e teve uma mesa lá para que eles puderam servir-se e então foi boa e o pastor pregou desde o teto. Então, amém, que preciosa ideia, não? E diz ao fim do concerto, puderam baixar e conhecer as pessoas. Então foi uma boa oportunidade que Deus lhes deu a ideia de como, em cada um destes casos, realizar algum testemunho para o Senhor. Menciona só que além da pandemia, as restrições que estão levantadas nesses dias, mas também diz que também têm sido enfrentados com umas situações delicadas que grandemente impedem o desenvolvimento da obra. Então, não menciona o que é. Então, que Deus os ajude.
nenhum testemunho de Cristo vai à frente sem que Satanás luta. Cá, lá, em qualquer lado. E diferentes situações, mas precisam das nossas orações. Então, espero que lembrem da família Alviso e a sua obra. Antes de continuar, há alguma palavra mais que se gostaria de compartilhar? Sim. Já mencionaram a data do tribunal de Não. A família Campbell na Amazônia lembram que foram proibidos entrar mais entre as indígenas já há 2 anos, não? Onde sempre tinham ministrado. Por ter querido a tribo com a qual os Jamamate, com quem trabalham, queriam compartilhar a mensagem de Cristo com outros. Então Steve acompanhou um grupo dos homens a ir e numa dessas tentativas Steve foi encontrado numa zona onde ele não devia ter pisado. Então, organização indígena ou pró-indígena do governo ou mundial, não sei exatamente o que é. Ouviram disso e começaram a acusar a Steve de destruição de outras tribos e coisas assim, ou tentativa de eliminar sua cultura e tudo. Então, proibidos entrar já há 2 anos e, por fim, amanhã, Steve tem a primeira oportunidade de apresentar-se perante um tribunal, explicar-se. E então, amanhã, não sei a que hora, mas em hora de Brasil, ele vai apresentar-se perante eles e esperamos que Deus opera maravilhosamente. E aquele tribo dos Jamamate, se percebo bem, tem continuado e não, o governo não tem controle sobre eles. Mas que precioso trabalho tem feito a família Campbell lá sobre esses anos. Que Deus continue a dirigir seus passos e providenciar tudo para eles. Eles chegam a pessoas que certamente nunca nós vamos a conhecer até o céu. Mas que Deus abençoe essa obra. Outra coisa que era bom mencionar. Então, amanhã vai ter sua apresentação no tribunal. Então, orem por Steve nesta apresentação. Mais alguma coisa para mencionar? Ok. Aquele controle, deixei. Vamos terminando hoje, Deus mediante, o estudo dos profetas menores. Estamos no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Sim, se querem uma cópia da mensagem, só dizer e... Obrigado, Iva. Para lembrar, sempre estou a deixá-los lá na mesa. Às vezes repartimos, as pessoas não queriam realmente. Então, estarão as cópias da mensagem na mesa ao entrar. Então, a aula das crianças estão
decorar versículos e coisas assim, muito bom. E a Denise está acompanhando a Raquel e que bom que ela tem disposição a aprender e compartilhar neste ministério. Então, chegando ao fim dos profetas menores, nesta porção achamos uma benção e uma maldição da parte de Malaquias, que Deus fala por Malaquias. A benção é por acreditar a palavra de Deus e a maldição é por não acreditá-la. É tão simples nesta porção. Como clamou Ezequiel para com o povo de Israel: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Isso é Ezequiel 18:31. E logo depois, em capítulo 33, Ezequiel diz outra vez: diz-lhes, vivo eu, falando para Deus, vivo eu, disse o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, que os nossos corações estiveram submissos e obedientes ao Senhor também. Porque tudo isso que estamos vendo no Velho Testamento, como Paulo diz, é para nosso proveito, para nossa edificação, para que não sofremos e não passemos as mesmas castigos e como Israel sofreu. Então, maldição ou benção? Acredita a palavra de Deus, benção. Não acredita a palavra de Deus, maldição. Então, em capítulo 2, vamos cobrir 2, 3 e 4, estes capítulos hoje. Só pontos através deles, eu sei, mas espero que nos seja para edificação. Enumera os pecados de Israel, como especificamente 2. Os sacerdotes, a casa de Levi, os sacerdotes diz que profanaram a lei. Em versículos 2 diz: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Imagina, amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Estou a falar aos líderes espirituais da nação. E quando referimos isso a semana passada, quando os líderes espirituais de uma nação andam mal perante Deus, não aplicam a seus corações a palavra de Deus, ai do povo. Certamente podemos, imagino, vários pensar nas suas próprias, viemos de tantos diferentes lados. E certamente na nossa experiência temos visto tantos líderes espirituais afastar-se da palavra de Deus, e o povo fica seco e sem guia espiritual.
E que tristeza. Assim estava a viver Israel. Então, os sacerdotes de Levi profanaram a aliança por desviar das Escrituras e especificamente fazer acepção de pessoas. Honraram certas pessoas e outros simplesmente eles não importam. Deus diz, Deus não faz exceção de pessoas. Nos vê todos igual. Salvos por fé no seu Filho, condenados eternamente por não acreditar no seu Filho. Nosso nível de sociedade, ou de riqueza, ou de experiência, não importa perante Deus. É a fé no seu Filho, a palavra viva. Então, e logo também outro pecado mencionado neste capítulo, não dirigido para os sacerdotes, mas para a tribo de Judá. Eles também profanaram a aliança, mas em uma área que possivelmente não teríamos esperado. Não temos nós todos o mesmo Pai. Não nos criou o mesmo Deus. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. E o que estava a acontecer referente a esta acusação de Deus contra o povo de Judá, começaram a ficar fartos das suas esposas judaicas. E procuraram outras esposas entre os gentios, entre os povos que serviram a outros deuses. E trouxeram essas mulheres e seus deuses à vida de Judá, a cidade de Jerusalém. E certamente afetou totalmente o sacerdócio. E todo Judá ficou, sim, louvando a Jeová, mas com os outros deuses. E Deus tinha ordenado que não se casassem com os descrentes, que não se casassem com os gentios. Então, a menos que aquele, como o exemplo com Raab, por exemplo, ela acreditou no Deus do povo de Israel. Ela começou por temor. E o temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Ela começou por temor, mas logo acreditou em Jeová. E ela ficou como parte da linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Bisavô. Então, mas de Judá deixar os princípios da palavra de Deus e andar à procura de cônjuge entre os descrentes. Deus diz não. Então a tribo de Judá profanou a aliança por repudiar as suas esposas de Israel e procurar esposas descrentes. Suas ofertas, como resultado, suas ofertas e orações foram recusadas por Deus. Declararam entre si como reagiu o povo a tudo isso. Eles declararam entre si que este mal era bom e seria de agrado ao Senhor Deus. Exaltaram seu pecado. Então,
Israel, a solução para seus pecados. A promessa do Messias, na sua primeira e segunda vinda, porque nos versículos que seguem em capítulo 3, vamos ver aspectos da primeira, tanto da segunda vinda do Senhor, do Messias. Vamos ler versículos 1 ao 5 do capítulo 3, onde diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e a de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacob, não sois consumidos. Pois aqui temos uma lista de ofensas contra Deus, certamente, que Deus enumera. Primeiramente menciona o anjo do Senhor, que virá para refinar com juízo. Seria precedido pelo mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E Jesus refere a esta passagem em Mateus capítulo 11. Mas o anjo do Senhor é um dos títulos de Jesus antes de vir encarnado. Através do Velho Testamento, temos o anjo do Senhor e também temos outro anjo do Senhor referido aqui. E como vimos a semana passada, e Juan Carlos mencionou na aula, a palavra anjo significa mensageiro. Eu disse ministro, embaixador, mas a ideia é mensageiro, a declarar uma mensagem que foi enviado. Então, há esse título que se usa para o Senhor Jesus Cristo, o Messias, e também foi utilizado para João Baptista. Então, menciona o Messias que buscais. É a solução ao pecado de Israel. Mas não só de Israel. Foi a solução para nós também. Então, a pergunta, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer, em versículo 2? O que Deus providenciou no Messias e o que Israel esperava não eram iguais. Vocês desejam aquele que é prometido, mas quem vai aguentar quando ele chega? Porque vocês querem uma coisa e ele vai oferecer outra. Vocês querem que tire qualquer poder sobre si, qualquer autoridade que não gostam. O Messias vai eliminar isso e nós vamos reinar com ele de Israel. É o que eles esperaram.
Não puseram atenção nas outras passagens, muitos dos profetas, que insistiram que ele teria que sofrer pelos pecados do povo. Que ele seria afligido e desprezado. Aquele capítulo 53 de Isaías e outras várias. Mas eles não esperavam um Messias assim. Quando entrou em Jerusalém, Hosana, a ele que vem no nome de Deus. E 4 ou 5 dias depois estiveram a clamar pela sua crucificação. Ele não era o que esperavam. Deus enviou o que precisavam, a solução pelos seus pecados. Eles não queriam admitir que foram culpados de pecado. Seu pecado foi bom e deve ser apreciado. Uma atitude totalmente errada e muito longe de Deus. Entre os sacerdotes, os líderes espirituais, tanto o resto do povo. Com poucas exceções, e graças a Deus pelas exceções. Então, os corações do povo teriam que ser lavados das suas transgressões e serem transformados. O Messias purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e então ao Senhor trairão ofertas em justiça, diz versículo 3. Judá e Jerusalém voltarão a ser como nos dias antigos e como nos primeiros anos, uma oferta suave ao Senhor. Versículo 4 declara. E logo Deus enumera e testemunha contra os pecados do povo, o procurar de poderes espirituais além do Senhor, feiticeiros, a infidelidade matrimonial e espiritual, o uso do nome de Deus em juramentos falsos sem avaliar as consequências, o defraude dos empregados para se enriquecer à custa do trabalho de outrem, o defraude dos direitos das pessoas marginalizadas, marcadas pela lei, para que os governantes se enriquecessem. E Deus diz: eu venho julgá-los pelos pecados, mas não me temem. Eu vos declaro o que vou fazer, o castigo que vos vou a derramar, mas não temem. Não tomem minhas palavras seriamente. Que corações duros às vezes, não? Deus continua a declarar seu raciocínio através de profeta. Deus chama a nação a arrependimento do pecado e Israel respondeu: em que havemos de tornar? Estamos bem. Nós não admitimos, não reconhecemos nosso pecado. A única razão que Israel não se tinha sido eliminado era por causa da fidelidade de Deus à sua aliança. Sua promessa que fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Prometeu que eu seria Deus do povo de Abraão para toda a eternidade. Deus faz a sua parte. Amém. Que bom que Deus é fiel, não? Que bom. Deus faz a sua parte. Ele guarda a sua palavra e cumpre suas promessas. Versículo 6 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacob, não sois consumidos pela misericórdia de Deus.
Por gerações Israel tinha desviado do caminho do Senhor e Ele chama-os ao arrependimento, mas não reconheceram seu pecado. Em que havemos de tornar? Responderam. E Deus responde a pergunta do povo com duas áreas específicas. Em versos 8 e 9, roubará o homem a Deus? Que pergunta? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então Deus acusa a nação toda no roubo dos dízimos e ofertas. Versículos 10 ao 12, Deus oferece novas bênçãos que resultarão se o povo se arrepende e honra ao Senhor nesses dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, diz o Senhor dos exércitos. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. São as bênçãos que Deus promete se esse povo voltaria a dar seus dízimos e ofertas ao Senhor Deus. Versículo 13 diz, e vossas palavras foram agressivas para mim, disse o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Não, em que te roubamos? Em que temos falado contra? Em que devemos tornar? Nós não temos feito nada mal. Estamos bem sem arrepender-nos, Deus. Estás a exagerar. Eu não sei qual seria o raciocínio do homem assim. Deus declarar seu pecado e diz, ai, que tristeza, realidade de tristeza no povo de Israel. Não só neles, eu sei. Nós podemos olhar nossas vidas, ou queridos à nossa volta, ou outros irmãos na fé que às vezes ficam tão indiferentes à palavra de Deus. Não somente pretenderam ser ignorantes de seu pecado, mas começaram a explicar suas queixas contra Deus em versos 14 e 15. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Deus não vai fazer nada. Estamos bem.
que falamos contra o Senhor, que cometemos pecado, Ele não vai fazer nada, está lá indiferente ao que fazemos na vida. E que proveito há em disciplinar nossas vidas para guardar seus preceitos? Não tem valor nenhum. Onde estão os irmãos que uma vez diziam que amaram ao Senhor? Exaltaram aos soberbos e ímpios, dizendo que aquele que tenta ao Senhor escapa de qualquer julgamento, enganados por Satanás. Deus menciona depois um memorial divino. Há um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram de seu nome serão para mim particular tesouro. Isso é especificamente dirigido para Israel. Então, em contraste dos pecadores da nação, Deus reconhece outros que temem ao Senhor, para os que se lembram de seu nome. E um livro de lembrança está reservado para os judeus que servem ao Senhor, ainda que seu povo critica e despreza ao Senhor. Deus diz deles, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Quem tem filhos sabe quão deliciosa é que eles te querem obedecer. É uma delícia. Há outros dias que não querem. Então são tão saboroso quando eles querem de coração cumprir com a vontade dos pais. Deus sente igual. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Revela a atitude do Senhor. Salmo 11:10 e Provérbios 9:10 declaram: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. As nossas vidas manifestam se realmente tememos ao Senhor ou não. Se não o tememos, simplesmente faltamos bom juízo, porque é de ser temido. Logo em capítulo 4, vamos ler estes muito breves, 6 versículos. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros de servadouro.
E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb para todo Israel, e o que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tal como Deus reconhece seu povo que olha para Ele em arrependimento e fé, também reconhece todos aqueles que não se arrependem e não acreditam em sua palavra. Os soberbos, os que perguntam em que temos pecado. O arrependido crente no Senhor conhecerá sua presença, cuidado, proteção e salvação ao chegar àquele dia do qual os profetas avisaram, o dia do Senhor. É dia de julgamento terreno no qual os descrentes de Israel, especificamente, serão julgados e só uma remanente permanecerá. O julgamento do grande trono branco virá depois, quando todos os descrentes de todo o tempo prestarão contas ao Senhor por não ter acreditado no unigênito Filho de Deus e seus nomes não serem encontrados no livro da vida. Serão lançados ao lago de fogo pela eternidade com Satanás e seus anjos, com o anticristo e o falso profeta. O ministério da palavra de Deus nos corações das pessoas que não o rejeitam é maravilhoso, não é? O ministério da palavra de Deus nos nossos corações, daqueles que acreditam, é simplesmente maravilhoso. Para ensinar-nos, para repreender-nos, para corrigir-nos e para instruir-nos em toda justiça. É maravilhoso o ministério da palavra do Senhor nos nossos corações. Não somente elimina, pela misericórdia de Deus, o julgamento merecido a todos nós, mas também nos transforma os nossos corações. Como o verso 6 diz, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Que precioso! Deus outra vez menciona a atitude entre pais e filhos. E a preciosa atitude que Deus, ou a delícia é que quando o filho quer obedecer, Deus reconhece esse relacionamento e a necessidade dela. Mas Ele diz, eu os converterei para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta rebelião, já por gerações, nos jovens que crescem, arruína as sociedades, arruína a vida que pode ser tão boa e traz a maldição de Deus e um castigo horrível que é difícil compreender. O dia do Senhor do qual está a referir. O resultado da obra de Deus através de seu Espírito a usar sua palavra nas nossas vidas é uma transformação crescente para sermos conformados à imagem de nosso Senhor Jesus. Efésios 4, 11 ao 16
é precioso. Temos mencionado várias vezes sobre os anos, mas e Ele mesmo deu, falando de Deus, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo todos esses diferentes níveis de que Deus usa homens para ministrar sua palavra, para a edificação, querendo o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. A rebelião não tem lugar no corpo de Cristo. Não tem lugar na vida de uma família. Estraga tudo. Um dia, esta transformação será total e perfeita por aquele que nos ama. Filipenses 1:6 é uma preciosa promessa que me dá muito consolo a mim, pessoalmente. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A fidelidade de Deus. Ainda além da nossa transformação total, a terra experimentará a benção do Senhor de várias formas, em vez de ser maldita, se simplesmente curvamos nossos corações à palavra de Deus. O futuro para os crentes será glorioso pelos méritos daquele que nos amou e se sacrificou por nós. Ainda que passemos os momentos de tristeza agora. Mas para os descrentes, não espera mais que uma eternidade de sofrimento em densas trevas no lago de fogo. Pedro diz em 1 de Pedro 3, 10 aos 8, exorta-nos, mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressurando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro, experimentando o mesmo que Malaquias com o povo de Israel duro de coração, usa o nome de Deus, mas não teme para nada. Não se arrependem, não reconhecem seu pecado. Sua palavra tem mais valor ou igual valor que a palavra de Deus. Sem fim de acusações merecidas contra o povo de Israel. Mas sem atitude de arrependimento. Pedro os enfrentou, os outros apóstolos, Jesus mesmo, e duros de serviço, de coração. Paulo diz em 2 Coríntios 6:2, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Ninguém tem que sofrer aquele julgamento, do qual Pedro, Malaquias e os outros profetas, Paulo, ninguém tem que sofrer aquele julgamento, porque há caminho de salvação eterna. E Jesus é aquele caminho. Quem não conhece ao Senhor Jesus em arrependimento e fé, pode conhecê-lo hoje. Mas você tem que humilhar perante Ele, admitir seu pecado e esperar na sua promessa da salvação. Admita seu pecado. Acredita na sua promessa da vida eterna. Hoje é o dia da salvação para todo aquele que nele crê. Promessa de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, como Israel, nos dias de Malaquias, nos dias de Pedro e Paulo, o nosso mundo está cheio de pecado. Nós mesmos somos parte daquele mundo pecador. Mas obrigado pela promessa, por meio de teu Filho, da salvação, da vida eterna, de perdão completo. Obrigado, Pai, que tudo isso já é meu, não mereço, mas é meu. Meus irmãos que têm sua fé em Ti, já têm essa vida eterna, já Te pertencem eternamente. Não merecem, mas já é parte deles, pela Tua promessa. Mas há muitos que ainda não reconhecem a Tua autoridade, não Te temem e certamente não temem no dia do julgamento que vem. Ó Senhor, opera
nas nossas próprias vidas, que fiquemos mais conformados a nosso Senhor, para que cresçamos em união como igreja na Tua Palavra, que todos os Teus preceitos se praticam entre nós. E, Senhor, a cumprir Tua obra que prometeste a nós, usa-nos para chamar outros a Teus pés. Que sejamos aqueles embaixadores que Tu dizes que somos. Que saibamos amar um ao outro e até aos nossos inimigos. Que tenhamos a atitude de curvar nossos corações perante Ti, em submissão genuína, em obediência como um bom filho. Ajuda-nos, Senhor. E quando não temos essa atitude, ó Senhor, faça conosco o necessário para que Te obedeçamos. Que Cristo seja exaltado e conhecido. Em Seu nome Te agradecemos e pedimos. Amém. Muito obrigado, irmãos.